Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25 até o 30, está aqui trazendo uma narrativa dos discípulos de Jesus, quando eles partem adiante para atravessar o mar da Galileia. Jesus manda que eles vão à frente e ele diz: eu vou despedir a multidão, depois vou orar um pouco e depois eu encontro vocês. Quando chegar lá na curva do mar, eu acho vocês, tá? Glória a Deus. E aí está escrito assim, Mateus 14, 25 a 30. Glória a Deus, só eu que não achei. Ah, tá aqui. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amém? Até aí. Vamos fazer uma oração a Deus, pedindo que Ele venha falar conosco, que a palavra dEle possa nos alcançar nesta noite. Pai querido, amado, estamos aqui uma vez mais na Tua presença. Queremos, ó Deus, Te agradecer pelo dia, queremos Te agradecer pelas conquistas, pelas vitórias alcançadas até aqui. Agradecemos também pelos desafios, porque eles não estão aí para nos destruir, mas eles estão aí, ó Deus, para nos ensinar alguma coisa, para que o Senhor venha nesta noite, ó Deus, falar conosco, que aqui nós estamos. Que o Senhor fale de forma profunda, não somente na vida dos que aqui estão, mas daqueles que estão nos acompanhando nesta noite de forma virtual, porque aonde eles estão, eles também são a igreja do Senhor. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Todos digam amém. Graças a Deus. Na segunda-feira passada, a pastora Inês ministrou aqui, né, irmãos? E foi bênção de Deus, né? Até estou sentindo umas faíscas aqui ainda, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu ponho fé nesse povo baixinho, não sei porquê, mas eu ponho fé. Glória a Deus, amém? Todo respeito, viu, pastor? Glória a Deus. Então foi muito bom e tem sido maravilhosa, né, irmãos, a segunda-feira neste lugar. Como todos os dias, né? Todos os dias, né, apesar da dinâmica do culto ser diferente, mas todos os dias nós temos contemplado aqui as maravilhas de Deus. E perdem aqueles que não vêm. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos aqui nesta noite e eu quero dizer que é um privilégio nós podemos estar aqui dando sequência a essa campanha, né? A campanha que vem com o tema, glória a Deus, coragem, coragem para vencer. Mas o tema da minha mensagem é coragem para viver algo novo. Irmãos, nós precisamos de ter coragem nesses últimos dias. Coragem, irmãos, é uma coisa que não pode faltar ao crente, ao cristão. Não pode faltar àquele que realmente quer galgar uma posição maior e melhor. A coragem é algo que faz toda a diferença. Eu entendo que existem muitas pessoas que talvez não estão vivendo algo novo. Talvez ainda não conseguiu chegar aonde querem chegar. Não é por falta de coragem, é por excesso de medo. Porque uma coisa é você ter coragem, outra coisa é você ter excesso de medo. E nós queremos falar aqui, no decorrer dessa palavra, que tanto a coragem como o medo faz muito bem para o cristão. Talvez você deve estar aí se perguntando, mas o medo ele faz bem. E eu quero provar para você nessa noite. Né? O medo não é e nunca foi o oposto da coragem. Por quê? Porque até mesmo os corajosos têm medo. Quando Davi foi ter aquele encontro com Golias, porque ninguém quis travar
aquele duelo com Golias. Nem o próprio Saul, né, que podemos dizer que seria o mais alto, né? Podemos dizer que ele era o mais alto, ele era o rei, era o homem que tinha autoridade de Deus, né? E ninguém quis, ninguém, né, se colocou à disposição de lutar contra o Golias. Na verdade, não era lutar, mas enfrentá-lo. E Davi chega, um garoto, né, talvez 16, 17 anos, e se propõe aquele duelo. Aí eu te pergunto, Davi, ele foi cheio de coragem? Sim ou não, irmão? Sim, irmão. Mas ele também teve medo? Sim ou não? Sim. Porque se ele não tivesse medo, ele levava só uma pedra. Por que ele levou 5? Eu vou levar 5. Se eu não acertar a primeira, a segunda, eu não erro. E Davi, ele era, irmão, ele era um cara, ele era especialista em funda. Quantos lobos que ele afugentou através da sua funda, quando ele estava apacentando as ovelhas, tentava, né, apropriar de uma ovelha, e através da sua funda, à distância, ele conseguia colocar uma pedra no meio da testa de um lobo. Eu não estava lá, mas acredito que ele fazia isso. Então, Davi, ele era especialista, mas ele leva 5 pedras. Aí tem alguém que faz aquela analogia, que as 5 pedras eram as 5 letras do nome de Jesus e por aí vai. Amém. Cada um, né, na sua fé. Mas eu acredito que Davi, apesar de estar cheio de coragem, também tinha medo. Por quê, irmãos? Porque o medo, na medida certa, ele faz muito bem. O medo e a coragem precisam andar juntos. Mas como assim? O medo e a coragem precisam andar juntos. Para quê, irmão? Para gerar o equilíbrio na tomada de decisões. Você já viu aquelas pessoas que falam, não, eu tenho coragem, eu sou corajoso, comigo é assim e tal. Eu não tenho medo de nada. Isso é muito perigoso, irmão. Ninguém pode ser só corajoso. E também ninguém pode ser só medroso. Nós precisamos ter as duas coisas, de forma muito equilibrada. Porque se você é só corajoso, imagine, o corajoso pegando uma moto e andando só com um pneu. Pá, 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 pá. Quantos já não morreram, irmão, por causa disso? É ou não é? Eu quero ver eles andar com a roda traseira empinada, né? A dianteira até que é fácil. Até eu, mas olha lá e faz. Você entendeu, irmão? Eu, irmão, eu tenho a minha carteira é de moto também. Eu não tenho coragem. Eu, para andar com as duas, eu já tenho medo. Dá até vontade de pôr aquelas 2 rodinhas do lado, atrás. Mas o cara pega, pá, pá, e sai, irmãos. E doido é aquele que fica atrás. Você já viu que tem gente que ainda vai na garupa? Ainda tem mais coragem do que ele. Se tem alguém que faz isso aqui, irmãos, ó, não estou condenando você não, tá? Mas isso é perigoso, irmão. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, olha, não sejais demasiadamente louco para não morrer fora do tempo. Você sabia que até para morrer tem um tempo certo? Tem a senha no nosso dia, né? Até difícil falar, porque ninguém quer falar desses assuntos, né? Mas no dia que chamar a sua senha, acabou, irmão. Só que tem gente que antecipa a senha. Ah, não, eu tenho muita coragem, eu ando com uma roda só e pá. Isso não é bom. Você entendeu? Agora, o cara que tem medo, não, irmão. Outro dia eu peguei uma moto, fui pegar uma moto. Eu fui lá no Goiânia 2. Não sei o que houve lá. Alguém, leva essa moto para mim. Aí vai eu e minha esposa de moto, nós dois, né? Gente do céu. E ela tem mais medo do que eu. Eu virei para um lado na curva, ela virou para o outro. Falei, não, minha filha, vai do mesmo lado. Amém? Entortou o quadro da moto, nós caiu, né? Então, assim, irmãos, você entendeu? Então, o medo, ele traz esse equilíbrio. Eu quero aqui trazer 2 exemplos bíblicos de extrema coragem. O de Sansão. Você lembra do Sansão? Quem já ouviu falar do Sansão aqui? Você já ouviu? O Sansão foi um garoto que foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele. Ele era um nazireu de Deus. Nazireu de Deus. Não era narizeu não, viu, irmão? Porque a gente pensa que tinha um narizão. É nazireu. E o voto do nazireado, né, tinha algumas implicações. Não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo, né?
E que mais? Não podia se chegar perto de cadáveres, seja de pessoas ou de animais, e assim vai. Então foi um menino que foi instruído a ser um grande instrumento na mão de Deus. Quando chegou o momento dele agir em prol, né, do reino, porque ele era um juiz, né, ele era uma autoridade, ele começou então a fazer tudo errado. Porque Sansão, ele é o exemplo da pessoa que não tem medo de nada, de absolutamente nada. O pai falava: Sansão, meu filho, não é assim, não é por aí. E Sansão começou a se envolver com as mulheres filisteias. Quando ele começa a se envolver com aquelas mulheres, o pai dele chama ele na regular: meu filho, a nossa cultura nos ensina que a gente deve se casar com as mulheres do nosso povo. Mas você está se envolvendo com mulheres pagãs. E quando ele se envolve com essas mulheres, as filisteias, ele dá uma brecha para o diabo, ele dá uma legalidade para Satanás agir na vida dele. E então o que acontece com Sansão? Todos nós conhecemos a história, e foi triste e trágico o teu fim. Tem um versículo na Bíblia que diz, que está escrito em Juízes, capítulo 16, versículo 20. Quando ele está no colo da Dalila, né, cochilando, 3 vezes ele tentou enganar aquela mulher, porque ela queria de todas as formas conhecer o segredo da sua força, de onde vinha aquela força. Porque um dia, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Imagine se ele tivesse o jumento inteiro. Quantos homens ele não matava? Com a queixada de jumento que ele achou no chão, ele matou 1000 homens. Então imagine, irmão, a força que esse homem tinha, a autoridade que Deus havia dado para ele. Então todo mundo queria saber, os seus inimigos filisteus queriam saber. E aí eles, né, ofereceram grandes presentes para Dalila. Os 5 príncipes filisteus ofereceram muito dinheiro, muito presente. Olha, descobre, porque nós temos que pegar Sansão. E o Sansão vai se envolvendo. Por quê? Porque ele não tinha medo de nada. Uma coisa é você ter fé e confiar em Deus. Outra coisa é você viver confiando em si mesmo. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós passamos, irmãos, por qualquer tipo de circunstância, entramos aqui e saímos do outro lado, porque a vitória é garantida, porque o Deus dos exércitos, o Senhor, o Todo-Poderoso, está conosco. E Ele sabe que nós não temos capacidade de vencer sozinho. Mas Sansão não tenho medo, eu sou o cara, é igual o Roberto Carlos falou, né? Eu sou o cara. Mas ele não era, irmãos, ele não era, amém? E Deus, às vezes, Ele vai dando oportunidade para a pessoa se emendar, né? Se ajeitar, se aprumar. E ele foi se envolvendo cada vez mais, porque era um cara que achava que podia tudo. E quando chegou naquele momento em que Dalila falou: olha, os homens estão vindo mais uma vez. Falou: não tem problema, vou me levantar e vou sobressair como das outras vezes. Aí o versículo 20 do capítulo 16, né, de Juízes fala: e Sansão não sabia que o Senhor já não estava mais com ele. A partir daquele dia, Sansão foi pego pelos seus inimigos filisteus, que era tudo o que eles queriam. Furar os 2 olhos dele. Irmão, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. É por isso que o cristão, irmão, tem que ter muito cuidado, tem que ser cauteloso. É por isso que nós cristãos temos que ser muito cuidadosos, temos que ser muito prudentes, porque a chance que Satanás tiver para destruir você, ele não vai hesitar. Ele vai furar os teus olhos, ele vai quebrar as suas pernas, ele vai fazer alguma coisa para destruir você. É por isso que Jesus disse: vigiai em todo o tempo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. São recomendações do Senhor para nós. O Sansão, então, é furado os seus 2 olhos. Por que o inimigo furou os olhos de Sansão? Por quê, irmão? Por quê? E ali ele foi levado lá, né, para girar uma roda, um moinho,
né, raparam a cabeça dele, não podia fazer aquilo porque ele era um nazireu de Deus, ele foi envergonhado, humilhado perante os seus inimigos. Agora estava ali Sansão servindo, né, como se fosse um fantoche na mão dos seus inimigos. Sabe por quê, irmão? Porque confiou em si mesmo. Porque, irmãos, ele não deu lugar para o medo. Eu vou falar logo por que o medo é importante. Você não pode ser somente corajoso, porque o corajoso, ele age com imprudência, ele age sem pensar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem é que chegaria num córrego e sem fazer primeiro uma inspeção, pularia de ponta nesse córrego? Levanta a mão, deixa eu ver quem é corajoso aí. Quem faria isso? Deixa eu ver. Porque, irmãos, lá na Bahia nós tínhamos esse negócio. Lá tinha um riacho, irmão. Não tinha nada melhor do que tomar banho no riacho, irmão. Então, irmãos, a gente já vinha assim, igual o Batman. Pá! De longe, porque a gente já conhecia. Mas você jamais vai fazer isso num lugar que você não conhece. Pode ter uma pedra submersa, pode ter um toco, pode ter um galho de árvore. Amém, irmãos? Então, o medo, ele faz você, né, dar um passo atrás, fazer uma análise da situação, para depois chegar onde você quer chegar. Então, o medo, ele tem isso, ele é um mecanismo de defesa. Só que o Sansão, ele não tinha isso. O negócio dele ele era o cara. E, enfim, irmão, Sansão furaram os olhos dele. Sabe por quê? Porque Satanás está de olho naquilo que é mais precioso da sua vida, que é a sua visão. E não é a visão humana, é a visão que você tem no mundo espiritual. Se você não tem visão no mundo espiritual, irmão, você está fadado ao fracasso. As mulheres, parece que elas têm mais facilidade para isso. As mulheres, geralmente, elas veem as coisas mais assim, no alto. Eu falei isso por causa da minha esposa, né? Mulher, geralmente, ela tem um radar. A mulher, ela pega o trem no alto, assim. Eu também estou começando a pegar no alto, desde que não seja muito alto, né? Eu estou aprendendo também. Mas assim, irmãos, então a visão faz você ter esse negócio de ver as coisas, de enxergar, né, as coisas, né, assim, de forma sobrenatural. Já viu aquelas pessoas que chegam no ambiente, ele já sente, epa, o negócio aqui está diferente. Quem é assim? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Você chega num lugar, você já percebe que, né, você percebe que o negócio ali está pesado, né? Está pesado. Agora tem gente que não percebe nada, irmão. Ele está entrando no fogo e acha que está entrando no rio, né? De tão insensível que é. E não pode ser assim. Satanás furou os 2 olhos dele. Por quê? Porque furando os 2 olhos, eles tiravam de Sansão a capacidade de discernimento. Quando você perde a capacidade de discernimento, irmãos, quando você perde a visão, melhor dizendo, você perde a capacidade de discernimento. Se você perde a capacidade de discernimento, você se torna uma pessoa muito comum, muito natural. E aí, irmão, qualquer coisa pode te levar. Qualquer vento de doutrina pode te levar. A mentira parece com a verdade. O caminho do erro parece com o caminho correto. Porque você não tem discernimento. Quando Satanás fura os olhos de Sansão, ele tira dele a capacidade de discernimento. E isso é muito perigoso, irmãos. Então você veja aqui que tudo isso partiu por quê na vida de Sansão? Porque ele era um cara que era obstinado. Ele falava, eu vou e pronto. O seu pai falava, meu filho, não faça não, meu pai, eu não tem problema, deixa, eu resolvo tudo. Enfim, irmãos, o exemplo de Sansão é muito bom, é algo que a gente precisa analisar. Porque quando você, irmão, não tem medo de nada, você subestima o perigo. Você subestima o perigo. Você já viu aquele ditado que o povo fala assim, não cutucar a vara com a onça curta? Ao contrário, né, irmãos? Não cutucar a onça com a vara curta. Quem já viu esse ditado aí? Não tem? Na Bahia o povo falava muito isso. Né? Eu vi os mais velhos falando esse negócio. Então, irmãos, não cutuca a onça com a vara curta. É você ser cuidadoso, é você ser prudente. Né? Agora, o que eu entendo, irmãos, é que o medo ele é necessário numa boa medida. O medo ele é bom numa certa medida. Por quê?
Porque o medo, ele numa certa medida, ele é um mecanismo de defesa. É aquilo que eu acabei de falar. Ninguém pula um rio sem primeiro fazer uma análise do lugar. Ninguém, né, sai, por exemplo, 2 da madrugada, né, andando na rua aí. Por quê? Porque você está correndo um risco. Por que você não faz isso? Porque o medo fala, não vai, porque você pode encontrar aí o burifute, o caipiroto, né? Você pode encontrar alguma coisa aí que pode te fazer mal, então você não vai. O medo, né, resguarda você. Outra coisa, tem gente que vai acender o fogão, ele tem medo de riscar o fósforo. Amém? Apesar que hoje os fogões agora não estão de fósforo, né? Você aperta um botão, sai o gás e o fogo do lado, né? Mas tem gente que, se for para acender o fogão com um palito de fósforo, ele não acende, ele morre de fome e não faz a comida, porque ele tem medo. E esse medo é o quê? É um mecanismo de defesa. Agora, a pessoa, quando não tem medo, irmãos, ele se queima, né? Não é o meu, não. Então, assim, irmãos, você entendeu? Agora, o medo, ele é um mecanismo de defesa. Agora, o medo em excesso é que é ruim, porque o medo em excesso, o que ele é? Ele é um agente limitador das nossas potencialidades. Quando você tem medo demais, quando o medo é extremo na sua vida, irmão, aí você está perdido, porque você não age, você perde as oportunidades. Às vezes Deus coloca na sua frente uma oportunidade de ouro. Aí você fala, gente, eu acho que eu não vou não, hein? Será que eu vou? Eu vou ou não vou? Não. Gente, o que vocês acham? E não vai, irmãos. E perde a oportunidade de um bom negócio, de adquirir, né, um patrimônio, né, que Deus às vezes está ali, te dando só um empurrãozinho. Você entendeu, irmão? Nós oramos 20 anos para comprar a nossa casa. Não foi muito tempo, 20 anos é pouco tempo. 24. Aí minha esposa falou, olha, eu encontrei umas casas aí num condomínio e tal, condomínio fechado. Falei, como é que a gente entra? Não, mas eu quero num condomínio fechado. Falei, não tem nada não, a gente pula o muro. Aí, 45 mil reais a entrada. Sabe quanto que eu tinha? 6 mil. Falei, gente, não dá para comprar. Mas ela falou, não, vamos lá. Falei, minha filha, não dá. Não, vamos lá. Falei, então vai, então vamos. Chegamos lá, conversamos com a corretora. Moça, nós queremos comprar casa. Quer? 45 mil. Nós temos 6. O quê? Vocês querem comprar casa ou é uma gaiola para pôr um passarinho? Aí falou, não, nós queremos comprar casa. Falou, não, gente, não compra casa com 6 mil, não. Só se for de João de Barro. Falei, não, mas vê aí, manda aí a proposta lá para os seus superiores, né? Não, mas não tem jeito. Não, faz isso. Você já viu aquelas pessoas que querem, né, irmãos? Parece que aquele tipo de gente que tenta, de alguma forma, querer te humilhar. E parece que eles sabem que a gente é crente, é que eles querem mesmo pisar na gente. Não, isso não. Não, manda. Não, vou mandar. E ela mandou, irmão. Foi quantos dias depois, irmão? 30 dias? 30 dias depois ela liga, moço, aconteceu um negócio aqui. Eu falei, já sei o que é. Foi aprovado, né? Pois é. O gerente aprovou, não sei por quê. Eu falei, eu sei por quê. Porque tem alguém lá em cima que está nos dando um empurrãozinho. E só basta a gente ter coragem, irmão. E abrir mão desse medo doido. Tem gente que tem medo de tudo. Medo de barata, medo de rato, medo de aranha. Irmão, você já viu uma barata matar alguém? Lá em casa, irmão, quando surge uma barata, irmão, eu pá! Né? E eu piso com força, igual matar uma tartaruga, né? Quando você vai olhar, você nem sabe onde a barata foi, né? Porque o trem, você pulou tão forte em cima dela. Mas eu conheço um homem, irmão, que se aparecer uma barata, irmão, ele sobe em cima da mesa e a mulher que vai ter que matar. Lá em casa não, quem mata é eu. Porque quando eu mato uma barata, depois a minha esposa fala, meu herói. Você entendeu, irmão? Então é por aí, irmão, você não tem que ter medo, não. Você não tem que ter medo dessas coisas. Você tem que ter medo até um certo ponto. Esse medo que te, né, que é um mecanismo de defesa. Esse medo todos nós temos que ter. Porque todos que é corajoso têm medo. Amém, irmãos? Vocês entenderam?
Se você não tem medo, você age de forma imprudente, irmão. Isso é fato. Agora, um outro exemplo. O exemplo de pessoas extremamente medrosas. Esse aqui, irmãos, é muito sério. E aqui eu trago o exemplo bíblico lá dos espias. Né? Os espias, quando foram enviados por Moisés para dar uma olhada na terra prometida, eles foram 12 espias, 12 príncipes, um de cada tribo. 40 dias depois eles voltaram, irmão, com um cacho de uva. O cacho de uva, irmão, era 2 pessoas para carregar. Amém? Hoje você vai comprar um cacho de uva, você põe no bolso, né? Glória a Deus. Tanto que o trem mingou, né? Está tudo minguando. Lá, irmãos, o cacho de uva lá da terra prometida, que mana leite e mel, 2 homens para carregar aqui no varal. Quando ele chega diante de Moisés, os 10 espias têm o direito, a primazia de falar primeiro. E falou: Moisés, o lugar onde o Senhor nos enviou é bom, a terra é boa, mas tem um problema. Lá tem gigante. E o povo que mora lá, eles não moram em Arraial, eles moram em Fortaleza. Não dá para nós. Vamos voltar, dar meia volta e voltar para o Egito. Aí o Caleb, filho de Jefoné, diz assim: epa, subamos, olha só, irmão, subamos animosamente, porque o Deus a quem nós servimos, Ele nos prometeu e nos dará essa terra por herança. Olha, irmão, a diferença de pessoas corajosas, que ainda que tenham um pouquinho de medo, em relação àquelas que não têm nada de coragem, e que o medo é que impera nas suas vidas. Nós não vamos poder, Moisés, porque lá tem gigante, os filhos lá, os nefelins estão lá, homem de 3, 4 metros de altura, e o Caleb diz: não, nós vamos entrar porque a terra é nossa. Então, irmãos, o medo excessivo tem levado muitas pessoas a não alcançar os seus ideais, os seus objetivos, e o tempo está passando, a gente está envelhecendo, e as promessas de Deus estão deixando de se cumprir na nossa vida. Para mim finalizar, com base nesse relato aqui, irmãos, fica muito claro e evidente que o medo em extremo, ele é um agente que limita as nossas potencialidades. E aí, irmãos, eu tenho que falar do Pedro para finalizar. O Pedro, quando vê Jesus andando sobre as águas, todo mundo dizendo: é fantasma, é fantasma. E como diz, né, o Cláudio Arthur, não tinha nenhuma mulher lá, só homem. Todo mundo gritando, é um fantasma e tal. Amém, irmãos? O que o Pedro faz? O Pedro se levanta corajosamente e diz: eu quero viver algo novo na minha vida. Eu vou andar sobre as águas e vou tirar ondas, literalmente. E assim ele fez, irmão. Jesus, irmãos, estava vindo, né, andando sobre as águas. E Pedro fala: Senhor, é o Senhor mesmo? Sou eu, Pedrão. Parei, vem. E ele foi, irmãos. Você entendeu? Se fosse eu, irmão, eu queria mesmo ficar dentro do barco. Apesar que as ondas estavam jogando para lá e para cá, o melhor lugar naquele momento era dentro do barco. Mas o Pedrão disse: não, eu vou porque Jesus, Ele está autorizando. E se Ele está autorizando, nada vai impedir de eu viver algo novo na minha vida. E eu quero profetizar aqui hoje, nessa noite, que vocês vão viver algo novo ainda este ano, em nome de Jesus.